conhecimento dos componentes de hardware do computador. Quando nós falamos de componentes de hardware, sempre lembrar a parte física da informática, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. Exemplo aí na tua tela, o monitor é palpável, posso tocar, é um dispositivo de hardware. O gabinete também, o teclado, o mouse, todos esses são exemplos de dispositivos de hardware que eu tenho dentro do meu computador. Até aí tranquilo. O único detalhe que eu posso ponderar aqui no começo de conversa é uma certa confusão que há entre o termo CPU, o que seria CPU, a unidade central de processamento. É muito comum as pessoas confundirem e acharem que a CPU é o gabinete do computador. Mas o gabinete do computador, como o próprio nome diz, é só um gabinete. Dentro desse gabinete tem vários componentes, mas o gabinete em si não é a CPU do computador. Nós temos aqui também, observa, uma placa-mãe. E aqui nós temos um processador desse computador. Quando me perguntam quem é a CPU, a resposta é imediata. Já que CPU significa unidade central de processamento, a CPU não é o gabinete, a CPU não é a placa-mãe do teu computador, a CPU é o processador do computador. O processador, esse pequeno componente, esse sim corresponde à CPU, a unidade central de processamento do teu computador. Por que isso? Bem, porque é aqui na CPU que os dados são processados de forma centralizada. É no processador onde o computador processa as informações de forma centralizada. Por isso, unidade central de processamento. Uma outra coisa importante, essa CPU, esse processador, ele vai conectado na placa-mãe. Então, tu pega a CPU, pega o processador, conecta na placa-mãe, num soquete da placa-mãe próprio, que é um encaixe para conectar a CPU, e a CPU conectada na placa-mãe vai ser colocada dentro do gabinete. Então percebe que o gabinete não é a CPU, mas a CPU conectada na placa-mãe é colocada dentro do gabinete. Essa é uma lógica importante quando a gente pensa em provas de concurso, certo? Então, só para demonstrar um pouco aqui essa ideia mais teórica de entendimento, tu imagina ali, ó, eu tenho a CPU sendo conectada na placa-mãe e aí dentro do gabinete. Aí um videozinho demonstrando então para vocês essa ideia. A CPU foi conectada na placa-mãe e por sua vez foi conectada no gabinete. Vamos repetir ali só para tu observar, ó. CPU sendo conectada na placa-mãe e a placa-mãe junto com a CPU colocada dentro do gabinete do teu computador. É assim que funciona, certo? Isso então nos dá a possibilidade de entendimento melhor sobre a própria placa-mãe, para entender um pouquinho os elementos que compõem essa placa-mãe. Observa, na placa-mãe do teu computador, que também pode em prova ser chamada de motherboard, existem vários encaixes. E alguns encaixes da placa-mãe servem para conectar placas de expansão. Esses encaixes da placa-mãe que servem para conectar placas de expansão, nós vamos chamar de slots. Então, slot são os encaixes da placa-mãe para a conexão de placas de expansão no teu computador. Como assim, professor, placa de expansão? Exemplo, eu quero conectar uma placa de rede no meu computador, eu vou conectar em algum slot dessa placa-mãe. Quero conectar uma placa de vídeo, vou conectar num slot. Quero conectar uma placa de som, vou conectar no slot. Então, slots são os encaixes da placa-mãe, da motherboard, para conectar placas de expansão. Inclusive placas de memória RAM. A memória RAM, que é a memória principal do computador, também é conectada na placa-mãe em determinados slots específicos. Então, slot é para placas. Placa de rede, placa de som, placa de vídeo, mas também para conectar placas de memória, como, por exemplo, as placas da memória RAM, que é a memória principal do teu computador, certo? Essa placa-mãe, chamada motherboard, ela também apresenta outros tipos de encaixes, como, por exemplo, o dito soquete. O soquete da placa-mãe é o encaixe que serve para conectar o processador. Aqui, ó, eu tenho o soquete dessa placa-mãe, que é o encaixe onde eu vou conectar o processador, a CPU do computador. Então, o processador, a CPU do computador, vai ser conectada justamente aí no soquete daquela placa-mãe. Então, temos os slots para as placas de expansão e temos o soquete como encaixe da placa-mãe
para conectar o processador, para conectar a CPU do computador. O que mais nós temos, professor? Temos as portas. Uma placa-mãe, ela também apresenta o que chamamos de portas. As portas são encaixes da placa-mãe para conectar periféricos externos, aqueles periféricos que ficam fora do gabinete. Exemplo, eu posso conectar numa porta USB um teclado, um mouse, uma impressora, são periféricos que ficam fora do gabinete. Posso conectar através da porta paralela, da porta serial, da porta USB, porta PS2. Quer dizer, um computador vem com várias portas que são encaixes para os periféricos externos, aqueles que ficam fora do gabinete. Portanto, uma placa-mãe apresenta diversos encaixes. A placa-mãe apresenta slots para conectar placas de expansão. A placa-mãe apresenta socket para a conexão do processador. E a placa-mãe também apresenta portas, que são encaixes para os periféricos externos. Essa é a lógica da nossa placa-mãe. Sabendo que a placa-mãe, então, tem diversos encaixes, nós podemos partir do seguinte princípio, que alguns desses componentes da placa-mãe, eles já estão incorporados no seu circuito. Quer dizer, tu compra uma placa-mãe, existem alguns recursos que são conhecidos como recursos on-board e outros recursos conectados na placa-mãe são conectados e conhecidos como off-board. Qual é a grande diferença desses dois termos? Recursos da placa-mãe on-board e recursos da placa-mãe off-board. Os recursos on-board são aqueles que estão incorporados de forma nativa no circuito da placa-mãe. Exemplo, quando um fabricante fabricou a placa-mãe, ele já incorporou vários recursos. E esses recursos que estão previamente incorporados, nativos na placa-mãe, são chamados de recursos on-board. Aqueles recursos aos quais o usuário conectou em um determinado slot, no socket ou em alguma porta, são recursos off-board. Off-board, então, são recursos conectados na placa-mãe através dos seus encaixes. E on-board são os recursos que vieram previamente incorporados no circuito da placa-mãe, que são nativos. O fabricante fabrica a placa-mãe e já incorpora alguns recursos. Esses são chamados de recursos on-board. Vamos observar isso, então, olhando aqui atentamente um exemplo de placa-mãe. Observa, aqui eu tenho uma placa-mãe e eu tenho uma placa de expansão. E eu gostaria de conectar esta placa de expansão na placa-mãe. Então eu vou pegar essa placa e vou conectar num slot da placa-mãe. Bem, eu vou dizer que essa placa, então, não pertence ao circuito nativo dessa placa-mãe. Ela vai ser conectada num slot. Portanto, essa placa eu vou conhecer como um recurso off-board dessa placa-mãe. Por que off-board? Porque o fabricante fabricou essa placa-mãe, mas não incorporou essa placa. Essa placa eu conectei na placa-mãe através de um slot, através de um encaixe. E se eu fiz isso, esse recurso então é off-board, porque não é nativo dessa placa-mãe. Ele foi conectado através de um slot. Por isso off-board. Se o recurso é dito on-board, é porque o recurso já está previamente incorporado no circuito da placa-mãe. Exemplo, tem vários recursos que estão previamente incorporados aqui no circuito da placa-mãe e por isso mesmo serão chamados de recursos on-board. Nós podemos dar como exemplo mais prático alguns chips que contêm, observa, existem vários chips, vários microchips conectados nessa placa-mãe de forma nativa, que vieram incorporados no seu circuito. Aqui eu estou te mostrando um conjunto de chips que nós conhecemos como chipset. Esse chipset, esse conjunto de chips que veio previamente incorporado no circuito da placa-mãe, é dito recurso on-board, porque o fabricante da placa-mãe fabricou essa placa-mãe e já incorporou alguns recursos, como o chipset, esse conjunto de chips que controla o fluxo de dados entre os periféricos e a CPU, o processador do computador. Por isso são ditos recursos on-board, quando eles estão previamente incorporados no circuito da placa-mãe.